Se expandir na boa palavra. Quando falar ou ouvir, mostrarei minha alma que vibra e ama. Senhor, obrigado, muito obrigado. Elevação espiritual. Deus, meu Pai, meu ser está preenchido do Teu Espírito. Caminha dentro de mim uma vibração potente, capaz de romper limites e de me elevar às alturas. És para mim fonte de firmeza interior, de alegria sadia, de esperança que me fecunda as raízes. Meu íntimo te quer e busca, como um prisioneiro que anseia arrebentar as grades da prisão e respirar o ar da liberdade. Quero que todos nos libertemos da ignorância e do desânimo e, ajoelhando-nos, cantemos as glórias da sua paternidade. Como teu filho, menciono sustentar ao máximo Gratidão a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade, e a cúpula espiritual do Círculo da Luz para a realização deste trabalho nesta noite. E assim, sabedores de tudo isso, congregados neste pensamento de amor, vamos elevar o nosso pensamento na prece que o Mestre Jesus legou à humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, a palestra está a cargo da nossa irmã Sônia Conte, trabalhadora do Círculo da Luz, e que todos nós possamos vibrar com amor, carinho, acolhimento, para que ela encontre condições adequadas para transmitir para todos nós o que ela preparou com muito carinho.
Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos novamente, tentando passar um pouquinho do que a doutrina espírita nos ensina. Que Jesus esteja com todos nós. O tema escolhido para a noite de hoje foi as dores da alma. Essas dores tão profundas que pertencem a todos nós, que estão dentro de todos, independente de classe social, de cor, de sexo, de idade. Então vamos discorrer um pouquinho sobre o assunto. Vamos iniciar com um relato feito por uma pessoa. Foi através desse relato, desse desabafo dessa pessoa para mim, que me fez voltar um pouquinho no tempo e procurar um livro que eu tinha comprado em 2006 e que tinha feito uma palestra lá em 2006. E quando ela fez esse relato, eu lembrei do livro e eu disse, eu vou repetir, vou refazer aquela palestra. E é interessante que de 2006 para cá, deu 12, 13 anos, e como a visão da gente muda, né, com esse tempo. A gente estuda um pouquinho mais, adquire novos conhecimentos e já tem nova visão dos temas que estão inseridos no livro. Então, essa pessoa falou o seguinte: eu sinto uma dor profunda, que me sufoca o peito. Ela corre pelo corpo, dói em toda parte. É uma dor tão grande que eu arrisco dizer que o que dói realmente é a minha alma. E ela colocou, depois um pouquinho mais, que ela tinha a sensação que essa dor era no sangue dela, porque percorria todo o seu corpo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 255, Kardec pergunta à espiritualidade amiga: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E a espiritualidade responde: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, como colocou a pessoa no início ali no seu relato, é uma dor tão profunda que ela sentia já doer no físico por estar encarnada, mas era uma dor que vinha lá do âmago do ser, que ela arriscou dizer que era uma dor já da sua alma. As dores da alma são consideradas, entre nós e por nós, como neuroses, como desajustes psicológicos, como desequilíbrios íntimos. Então, é algo que dói, que faz sofrer, e que as pessoas que estão à nossa volta não nos veem, geralmente, debilitados fisicamente. Mas, com o tempo, elas vão se aprofundando em nós e nos levam, muitas vezes, às debilidades físicas. Então, essas dores, elas podem vir de vidas passadas, que trazemos no nosso espírito, no nosso histórico arraigado, ou elas podem também ser adquiridas na vida atual. Como trazemos, né, essas dores? Como levamos quando desencarnamos e como trazemos quando reencarnamos? Uma vez eu estava dando aula na educação, na juventude aqui, e um menino, eu já fiz esse relato aqui, um menino relatou como levamos para a espiritualidade aquilo que pensamos, que fazemos, nas nossas atitudes, na nossa ação, como que fica arraigado no nosso espírito e vai conosco. E ele colocou o seguinte: é como se a gente tivesse um HD espiritual. E tudo vai sendo acumulado naquele HD. E quando desencarnamos, levamos o HD junto com tudo que fizemos e adquirimos na nossa existência. Dependendo o nível do que colocamos nesse HD, que geralmente podemos dizer que são vírus, né, de um HD, vamos já falar com a linguagem da informática, enchemos o nosso HD de vírus, de dores. Né? E aí, como é que eu vou limpar esse HD? O antivírus é a reencarnação. Vamos voltar, reencarnar, trazer o HD junto conosco
e conforme vamos vivendo, vamos nos depurando e vamos passando o nosso antivírus e eliminando. Conseguimos numa encarnação só? Não. Já estamos em várias e várias, no nosso nível evolutivo desse planeta que estamos habitando, com certeza vamos precisar de muitas ainda para limpar esse HD, porque à medida que vamos limpando, vamos tendo que ir inserindo qualidades. Então, precisamos tirar os nossos defeitos e inserir as qualidades. Então, as dores da alma, elas são fases naturais da nossa evolução. Fazem parte do nosso processo evolutivo. Como nós somos seres que nascemos, somos criados primitivos, à medida que nós vamos evoluindo, nós passamos por certos processos de depuração e aprendizado, e nesses processos estão incluídas essas dores. Então, eu vou discorrer algumas dores da nossa alma, porque eu tenho certeza que já deve ter muita gente se perguntando, mas que dores que são essas, afinal de contas, né? Que é que ela está falando, que tipo de dores são essas? Eu vou discorrer algumas que eu pincei, porque o livro tem várias, mais de 20. Então, eu vou discorrer algumas que eu pincei, que têm a ver com nosso momento atual, e mais até para criar essa curiosidade da gente procurar e se estudar. Então, a primeira seria a crueldade. A crueldade, ela pode ser uma autocrueldade, em que praticamos com nós mesmos, nós conosco, ou ela pode ser uma crueldade com o mundo, com o meio em que vivemos. A alta crueldade, o indivíduo, ele constrói cercas em volta dele, ele constrói muros altíssimos para que ninguém chegue perto dele, porque geralmente ele tem medo de sofrer. Então, ele se martiriza nele mesmo, criando essa barreira em volta dele para que ninguém chegue até ele. Ele tem temor de se expressar, tem medo de falar, de colocar as suas opiniões. Ele tem dificuldade de falar, tem dificuldade de pensar e tem dificuldade de agir. Então, ele fica se martirizando. É uma opressão que ele faz com ele mesmo, dissimulada. Ele aparenta uma mansidão, aparenta paciência e aparenta serenidade. Lá dentro ele sofre, sofre, sofre. E ele quer agradar a todos, com medo dos julgamentos, com medo de sofrer. Então, nós precisamos aprender a dizer não sei, não compreendo, não concordo, e não me importo. Nós precisamos aprender isso, principalmente no momento atual, onde está havendo assim uma crise de exibicionismo nas pessoas. Dizer não sei determinado assunto é uma heresia. Tu tem que saber tudo. Mas não, nós somos seres em evolução e em estágios evolutivos diferentes. Então, de repente, o que eu já sei, o outro não sabe. E o que o outro sabe, eu não sei. Por isso vivemos em comunidade, para haver essa troca de aprendizado. Não concordar também. Concordar com tudo, fica uma apatia e sofre. E não me importo. Às vezes a gente não se importa com determinada coisa. Não está no meu agrado aquilo. Mas a pessoa, para agradar, ela mostra que se importa, ela sofre, ela não está entendendo e ela fica se martirizando, se auto-martirizando. E a crueldade com o mundo. É bem difícil a gente pensar que nós estamos no século XXI, no ano de 2019, e nós ainda temos isso. E temos, e muito. Cada ato de agressividade que ocorre nesse mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Então, o motivo principal de estarmos aqui encarnados é aprender a amar. E não é aquele amar de eu te amo para a esposa, para o marido, para a namorada, não é isso. É um amor incondicional. É o amar o outro como a si mesmo, que é uma dificuldade.
Aqui eu faço uma pausa e vou relatar um caso de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tinha alguns dizeres dele que estava passando antes da leitura. Bezerra de Menezes foi um médico e foi um grande espírita. E ele estava no seu consultório, no final de dia, já se preparando para sair, chegou um pai com a filha toda amarrada numa camisa de força, toda machucada, toda suja, com as gengivas sangrando, os vários dentes faltando, as unhas encravadas dentro da pele da mão. Era um animal acuado e ela toda amarrada. E o pai disse: doutor Bezerra, me ajuda. Eu já fui em tudo quanto é lugar, eu não consigo ajuda para essa filha. Se o senhor não puder me ajudar, eu vou matar ela e me mato também, porque eu não aguento mais. E ela urrava, ela não falava, ela urrava. O doutor Bezerra, com a sua paciência, abaixou-se na frente da menina, da mocinha, e viu, porque ele era um médium de muita evidência, o espírito acoplado a ela, um espírito animalesco, raivoso, que gritava, que urrava. E ele disse: meu irmão, como tu sofre. Ele não disse para a mocinha: minha irmã, como tu sofre. Ele disse para o espírito: meu irmão, como tu sofre. O que será que eu posso fazer por ti? E ele aproximou-se da moça para abraçar, e o pai gritou: não se aproxime, que ela vai lhe morder, ela vai lhe machucar. E ele disse: não, vamos clamar a misericórdia de Deus para esse irmão. E ele começou a chorar, porque ele se sentiu impotente perante aquele espírito tão raivoso. E ele disse: por quê? Por que tu estás fazendo isso com ela e contigo mesmo? E ele disse: eu vou destruir ela. O espírito disse: eu vou acabar com ela. Porque ela me traiu, ela me roubou, coisas de vidas passadas, né, que ele ficou no seu íntimo. E Bezerra de Menezes disse: não, meu irmão, o maior sofredor aqui és tu. Tu precisa ser feliz. Tu tens direito de ser feliz. E a moça acalmou-se. Bezerra de Menezes foi abrindo aquela camisa de força e o pai dizia: não faz isso, não faz isso. Ele disse: não, não tem problema. Abriu a camisa de força e abraçou aquela moça. Automaticamente ele estava abraçando, dando o seu amor para aquele espírito. E o espírito disse: bom velhinho, nunca ninguém me tratou com carinho. Todos que me enxergaram junto dela até agora disseram que eu era demônio, que eu era um ser das trevas, que eu era um ser mau. Ninguém me deu carinho. Pelo carinho que tu me deste, eu vou soltar ela. E foi. Com a espiritualidade amiga, ele saiu de junto daquela moça. Passou-se o tempo, Bezerra de Menezes desencarnou. Foi recebido na espiritualidade por Celina, representante de Maria de Nazaré, a Mãe Maior. E Celina disse: Bezerra de Menezes, tens o direito, meu irmão, de escolher qualquer lugar de luz para onde queres ir. E ele olhou para trás, vendo o planeta Terra, e disse: jamais abandonarei esse planeta enquanto tiver dor, enquanto tiver lágrimas. Quero pedir para lá ficar trabalhando. Celina afastou-se e veio e disse: Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré te concede esse pedido. Poderás ficar no planeta trabalhando enquanto lá tiver dor, enquanto tiver lágrimas. E ele começou a ouvir, vindo de fora, ele estava num local fechado, vindo de fora, o seu nome sendo clamado e gritando hosanas para Bezerra de Menezes. Ele disse: mas o que é isso, Celina? Ela disse: são aqueles que tu auxiliaste na terra, que tu amaste, que estão vindo te receber. E ele foi, abriu a porta e viu uma multidão de pessoas agradecendo pelo amor, pelo carinho, pelas consultas gratuitas, pelas receitas, pelos remédios e outras coisas mil que ele fez. E Bezerra de Menezes ficou emocionado. E lá no meio daquela multidão levantou-se uma mãozinha e gritou de lá:
bom velhinho aprendeu a amar. Então, enquanto nós, como criaturas, não aprendermos a amar, estaremos não fazendo atos como Bezerra de Menezes, mas estaremos fazendo atos de crueldade. A crueldade versus a justiça. Ainda, nos nossos dias, se usa a palavra justiça para praticar a crueldade. Ainda temos pena de morte, ainda temos enforcamento, nos países da Arábia ainda temos enforcamento, decapitação, tivemos a Grande Inquisição e outras coisas mais. Não temos o direito de tirar a nossa vida e nem a vida do nosso irmão. Então, eles lutam, eles não, nós lutamos e matamos em nome de Deus. Dissolver a violência é amor e educação que tem que ser praticado. Única maneira de dissolver a violência em nós e no mundo, só com amor e educação. O orgulho. Esse aqui impera. Esse deveria ter colocado como número 1. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos criados simples e ignorantes e temos, cada um, o seu trajeto evolutivo. Na Terra, temos vários graus evolutivos. Temos seres ainda bem primitivos e temos seres já um pouco mais evoluídos. Seres de luz só se forem realmente candidatos. Então, somos únicos, mas também somos coletivos. Somos criados únicos, somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém, mas vivemos em coletividade. Então, precisamos respeitar o grau evolutivo do outro, o pensar do outro, o proceder do outro. Então, o nosso orgulho, nós nos achamos com o direito de ser cuidadores da vida alheia, de sermos juízes da vida alheia, de nomear o outro como desprezível, ocioso, improdutivo e inútil. Isso é o nosso orgulho que faz com que ainda atuamos assim. Cada um responde pela sua evolução. Eu não posso fazer a evolução do outro. Eu estou aqui para cuidar da minha transformação, da minha evolução, não do outro. Não temos esse direito. A irresponsabilidade. Quando eu estava preparando isso aqui, eu estava lendo alguma coisa que estava colocando o seguinte, que hoje em dia estamos criando os filhos irresponsáveis. Depois nós já vamos ver isso. Então, nós somos nós mesmos que fazemos o nosso caminho e depois os denominamos de fatalidade. Na verdade, nós somos aquilo que construímos de nós no passado. Se hoje eu sofro, ao invés de ficar maldizendo a Deus, por que eu sofro? Por que eu passo por isso? Por que eu estou nessa situação? Talvez se eu parasse e pensasse, algo eu fiz para estar nessa situação. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Deus só quer uma coisa, que nós vamos nos depurando e nos transformemos em espíritos de luz. Agora, esse caminho para chegar lá, cada um faz do seu jeito. Então, cada qual é responsável pelos seus atos e pela sua felicidade. Não podemos colocar no ombro do outro, do companheiro, do pai, da mãe, da família, de quem quer que seja, a responsabilidade dos meus atos. E também não posso colocar a responsabilidade do outro me fazer feliz. Não. A responsabilidade de me sentir feliz, independente é minha. Então, a maior responsabilidade que temos é com nós mesmos. É dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos que eu vou responder, não é o outro. E não adianta eu fazer as coisas erradas e dizer que fui tentado pelo demônio. Não adianta querer botar responsabilidade nesse tal de demônio. Na doutrina espírita, nós não
pregamos essa história de demônio. Existem seres ainda pouco evoluídos, que gostam de estar vibrando no mal, de praticar o mal, mas eles também vão evoluir. Agora, a responsabilidade de eu ser influenciada, me deixar influenciar por esses seres ou não, é minha. Então, somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Nós é que causamos tudo, conosco mesmo. Só que a nossa irresponsabilidade, a gente quer sempre dizer que alguém fez eu praticar aquilo, alguém fez eu ser assim, alguém fez com que acontecesse isso. Nunca a gente para e pensa, não, fui eu mesmo que fiz. Então, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo diz o seguinte: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Quem dorme? Nós dormimos. Nós dormimos porque nós ficamos nos iludindo de que um dia vamos fechar os olhos de carne e que o céu vai estar me esperando para todo sempre. Doce ilusão. Eu vou partir daqui como eu sou, com tudo que eu penso da mesma forma, das minhas maneiras de agir, a mesma coisa. Eu vou despertar no plano espiritual como eu sou. Então, despertarmos agora enquanto estamos a caminho, para fazermos a nossa transformação. Despertar para os objetivos essenciais da eternidade é o que precisamos. E é o que a doutrina espírita nos mostra e nos prega sempre, para que a gente desperte para essa eternidade da vida. A ilusão. A ilusão. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e ajam como imaginamos que deveriam agir. Temos essa doce ilusão de cuidar da vida do outro, de querer que o outro faça como eu acho que ele tem que fazer, pense como eu acho que ele tem que pensar, seja como eu acho que ele tem que ser. Aí o outro erra, eu chego lá e digo, viu? Se tu fizesse como eu disse que tu tinha que fazer. Mas ele tem direito de errar, ele tem direito de tentar do jeito dele, para ver se ele errou ou não. De repente eu acho que ele errou, mas ele acha que acertou. Então, a ilusão de cuidar da vida alheia. A maior ilusão nossa é a negação dos fatos e as suas consequências. Nós nos iludimos com os acontecimentos de nossa vida, achando que eles não terão consequências. Um exemplo bem típico, talvez eu até magoe alguém, é o fumante. É o diabético que ainda não tem manifestação física e ele come doce se iludindo que não está doente. É o fumante que fuma se iludindo que o corpo físico não está adoecendo. E outras coisas mais que a gente faz também, né? E se ilude que não vai ter consequências. E vai ter consequências. E a ilusão, ela leva a frustrações e decepções crônicas, porque a gente se ilude, a gente acha que vai ser, coloca na nossa mente que não vai ser como eu estou pensando, e ali na frente, logo ali na frente, tudo desmorona e aí vem a frustração. Algumas ilusões bem comuns na gente, a ilusão de ser o melhor, de achar que é o melhor de todos, é o mais inteligente, o melhor aluno, o melhor em tudo. A ilusão de saber tudo. Gente, nós não sabemos uma vírgula do que esse universo pode nos ensinar. A ilusão de controlar os outros. Não controlamos ninguém. Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser e o seu tempo. E, às vezes, é utilizado a força para praticar essa ilusão de que está controlando. A ilusão que se é especial, melhor que os outros perante Deus. Ninguém é melhor que ninguém perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Independente dos nossos erros, das nossas práticas, das nossas inferioridades, do nosso grau de evolução, todos somos especiais para Deus. Nossas ilusões são defesas contra a nossa realidade. É aquela ilusão de que existe um céu e um inferno, mas eu vou para o céu. A vizinhança inteira vai para o inferno, mas a gente sempre pensa que vai para o céu. E fica se iludindo. E não é assim. A preocupação. A preocupação
o nome já diz, é uma pré-ocupação. A gente fica o tempo todo se preocupando com algum pensamento ou com algumas coisas. Os preocupados, eles vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e a sua imaginação os fatos de amanhã. Então, estão sempre preocupados com o que vai acontecer amanhã, e o hoje vai passando. O espírito, nas escolhas das provas que queira sofrer, ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Livro dos Espíritos. Então, assim, se eu for passar por determinada situação, não adianta eu ficar maquinando e me preocupando. Se eu tiver que passar e aquilo vai ser bom para eu expiar determinadas faltas que eu já realizei, que vai me ajudar na minha evolução, independente se eu me preocupar ou não me preocupar, eu vou passar. Então, sentar a cabeça, colocar o pensamento centrado, acreditar em Deus, ser preventivo, sim, mas viver preocupado com tudo que pode acontecer é dolorido, dói muito. A preocupação é uma aflição, é uma imobilização do presente por algo que nem sabemos se irá acontecer. É uma distração do espírito. Fica preocupado, não vive o presente, se distrai com o que ele está achando que vai acontecer lá no futuro e não faz nada. Então se distrai. A solidão está comum, né? Está comum. As redes sociais a falar dessa questão de solidão dos idosos, crianças solitárias, e agora nós também solitários, vivem lá na frente de uma telinha achando que está em comum acordo com todo mundo e está solitário. Então, a solidão, nós podemos estar rodeados de pessoas e sofrer do sofrimento de soledade. Quando esquecemos de nós mesmos e de Deus que habita em nós, nos sentimos solitários. Então, eu posso estar aqui no meio de todos vocês e estar me sentindo só. Porque eu esqueci que eu sou um ser, e que eu sou um ser especial, e que Deus habita em mim. A solidão, ela pode ser períodos de preparação para algo. Tempos de crescimento. Às vezes precisamos de um tempo só para poder crescer. Precisamos nos recolher. E ela pode ser convites da vida ao amadurecimento. Muitas vezes precisamos ficar um pouco isolados para amadurecer, para sair daquele agito. A solidão é evitada por muitas pessoas, porque ela sabe que se ela ficar 5 minutos sozinha, ela vai ouvir os seus pensamentos e vai estar ela com ela mesma, com os seus pensamentos, com as suas angústias, com os seus defeitos, e aí ela entra em sofrimento. Então, ela procura estar sempre agitada. A tristeza de estar só versus a quietude íntima. Então, é diferente de eu estar me sentindo só, isolado, e de eu estar quieto intimamente. Jesus se retirava até dos seus apóstolos. Se isolava muitas vezes por dias e dias, porque a elevação da alma, ela precisa da privacidade da solidão. Como que eu vou conhecer a mim mesmo se eu não me recolher? Se eu não ficar sozinho comigo mesmo de vez em quando, fazer aquele exame de consciência, admitir as minhas dores da alma e começar a trabalhar. Então, eu também preciso dessa quietude. Jesus, passando pelo nosso planeta, em todos os segundos de sua existência, ele deu exemplos e ensinamentos para nós. O egoísmo. O Espiritismo nos mostra que não somos proprietários definitivos de nossas posses, mas apenas usufruímos dela. Achamos que vamos levar tudo, né? Mas somos usufrutuários das nossas posses. Lutamos, trabalhamos para ter uma casa, para ter uma vida mais cômoda. Não é pecado nenhum isso. Precisamos evoluir, precisamos também ter bem-estar, mas temos que ter consciência de que nada disso levaremos. Eu fui uma palestra sábado e o palestrante, brincando sobre esse tema do egoísmo, ele disse o seguinte: estamos tão preocupados com o nosso corpo físico
com a aparência do nosso corpo físico, perdendo tanto tempo com botox, preenchimento e etc, etc, que quando desencarnamos, ficamos lá, eu quero meu corpinho de volta. Eu gastei demais com ele. Por que ele vai me deixar agora? Aí fica lá grudado no corpo físico. Né? Até o corpo físico a gente utiliza e um dia deixa. Então, o egoísta só pensa em si e ele é vaidoso. Ele se isola nele mesmo. Então, ele é superficial nos valores, ele é mesquinho, ele é avarento, ele não é generoso. Ele é insensível com as dificuldades alheias. Geralmente, ele não dá muito cabo das dificuldades alheias, não. Eu e eu e eu primeiro. E ele possui um vácuo interior que ele compensa com bens materiais. A ansiedade, a doença do início do século XXI, provavelmente dos próximos 50 anos. Né? Eu acredito que as fábricas de ansiolítico estão bombando, porque está complicado o negócio. Então, a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então, na ansiedade, principalmente de ter bens, eu esqueço do porquê que eu estou aqui. De vez em quando é interessante a gente entrar naquela solidão lá e se perguntar, afinal, o que eu faço aqui? Precisamos crer com firmeza que Deus nunca erra. Deus nunca erra. A gente está lá naquele sofrimento, às vezes, de uma doença física, de um problema econômico, ou problemas familiares, e a gente para e se pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu duvido quem nunca se perguntou. A gente se pergunta. Por que eu estou passando por isso? Aí a gente tem que lembrar assim, Deus nunca erra, é para a minha evolução. Eu vou fazer de tudo para melhorar a situação. Se eu não conseguir, mesmo assim eu vou continuar. E se manifesta em tudo e em todos. Deus está presente em nossas vidas, em tudo e em todos que nos rodeiam. Tudo que nos rodeia e todos que nos rodeiam. A natureza e os seres humanos, tudo tem a manifestação de Deus. A sabedoria divina tudo sabe e tudo vê. Aí nós já vamos entrando num caminho da fé. Né? Se eu acredito que realmente Deus tudo sabe e tudo vê, por que eu vou ficar ansioso? Né? Se Ele está olhando por mim, eu tenho certeza disso, que Ele está olhando por mim. E que eu só vou passar por aquilo que será melhor para mim. Viver o presente com plenitude, pois o futuro irá relatar as consequências desse presente. Então, eu sou a consequência das minhas vidas passadas. E eu serei lá na frente a consequência dessa minha vida agora, presente. Amanhã, eu já serei a consequência de hoje. Do que eu pensei hoje, do que eu fiz hoje. Amanhã já terei as consequências desse meu hoje. Então, as consequências do presente estão lá. Precisamos pensar nas nossas atitudes do momento. E a insegurança. Os inseguros, eles omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontro ou situações em que precisam expor as suas crenças, sentimentos e ideias. Geralmente se apegam a alguém, tentam manipular a vida de alguém para ter segurança naquele alguém. O inseguro, ele tem medo de se pronunciar, de colocar o que ele pensa, mesmo que seja diferente do que o meio está pensando, aquele é o pensamento dele e tem que ser respeitado. Então, ele se esconde. O inseguro é o medo de ser julgado. E como se julga? E como se condena? Isso é um mal da nossa sociedade. É um mal do nosso estágio evolutivo. Julgar o outro, a atitude do outro, o pensar do outro, a vida do outro, esquecendo da nossa. Né? O Jesus foi o mais seguro e firme dos seres que teve no nosso planeta. E ele nos disse, que seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não.
Sejamos seguros naquilo que colocamos. Talvez lá na frente eu vá pensar o seguinte: poxa, aquilo que eu falei há 10 anos atrás, hoje eu não falaria mais. Mas lá, nos 10 anos atrás, aquela era a minha verdade. E eu tive que dizer sim, sim. Eu costumo falar para minhas filhas, que está uma ali me olhando, que lá na frente, quando elas tiverem os filhos delas, né, forem adultas, talvez eu já nem esteja mais aqui, que elas se questionarem: poxa, a mãe podia ter feito assim, podia ter feito de outra forma, podia ter falado de outra forma, que elas tenham sempre a segurança de uma coisa, que naquele momento eu fiz o meu melhor. Era o que eu podia fazer e o que eu sabia naquele momento. Talvez, dali 20 anos, se eu criasse outra criança, eu faria diferente. Então, ser o que Jesus falou, que o vosso falar seja sim, sim e não, não. Então, seguindo os passos de Jesus, a humanidade alcançará a estabilidade e a serenidade que tanto busca. Ele deixou tudo claro, ensinado, está lá nos evangelhos. Nós é que complicamos, rebuscamos, tapeamos, porque exige, não é difícil, mas exige que a gente se transforme. Mas só vai haver a transformação dessa humanidade se seguirmos os seus ensinamentos. Então, nossas dores da alma necessitam, né? O que a gente faz, né, para tirar essas dores? Tinha uma outra dor que eu tinha pensado, mas eu estou olhando a hora, e eu não podia ter trazido ela, porque ela vai dar uma palestra inteira, que é a depressão. Uma dor terrível, né, que está aí invadindo os seres, mas isso é assunto para outra palestra. Então, nós precisamos, as nossas dores da alma, que todos nós temos, precisa de autoanálise, aquela solidão de vez em quando para se conhecer, conhece-te a ti mesmo, precisa de reparação, admitir que tem esses procedimentos e esse pensar, e tentar devagarinho reparar. Não precisa dizer aos 4 ventos, não precisa contar para ninguém, é a gente com a gente mesmo. E precisa de tratamento, e não de condenação, de repressão ou de castigo. O tratamento espiritual, e muitas vezes com a profundidade, né, que às vezes esse vírus lá no HD já está muito incrustado, precisa sim de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, estão aí para nos ajudar. E como ajudam? E a gente precisa procurar e se dar ao direito de ser auxiliado e ser tratado. Não vamos condenar as nossas dores. Não vamos repreender as nossas dores e castigar a nós mesmos porque somos assim. Antes, vamos nos estudar e começar a nossa transformação. Então, todos somos almas na escala da vida, e as dores da alma são as educadoras particulares que Deus nos concedeu. Deus é perfeito, está sempre presente, permite que essas dores fiquem em nós para que a gente se transforme. A partir do momento que nos transformamos, as dores desaparecem. Então, o amor vencerá sempre. Isso são palavras de Bezerra de Menezes. Por isso, a dor será motivada a desaparecer do nosso ainda atribulado caminho. O amor vencerá sempre, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E nós precisamos crer nisso que Jesus falou, que o amor vencerá. O amor, o alto amor, o amor para nós mesmos e o amor para a humanidade, como Bezerra de Menezes já tinha conseguido alcançar esse grau evolutivo dele, amando a humanidade. Aí está a bibliografia, né, o livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. Agradecemos a Deus a oportunidade de trazer algumas coisas para que a gente possa pensar, procurar ler para a nossa evolução. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Sônia pela mensagem, pelo esclarecimento.
E isso nos mostra, né, da nossa responsabilidade pessoal e intransferível. Cada um de nós, no seu caminhar, nos seus atos, nas suas obras, né? E isso é muito importante, porque não precisamos depender de ninguém, a não ser de Deus. Então, meus irmãos, neste momento, nós vamos dar a continuidade aos nossos trabalhos, pedindo a espiritualidade amiga que possa fluidificar as águas sobre a mesa, depositando nela o bálsamo, o lenitivo, adequado para quem delas fizer uso. Que sejam auxiliados, amparados, os nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados. Que seja levado o socorro e o amparo a todos os doentes, nos leitos dos hospitais, em suas casas, aos idosos nos asilos, às crianças nos orfanatos, aos nossos irmãos perdidos nos antros dos vícios. Enfim, Senhor, te pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem as dores do corpo, as dores da alma, por aqueles irmãos que se encontram ao lado dos seus amores, que passam pela dor da provação, da doença ou pela separação. Embora nós sabemos que seja temporária, mas nós sentimos a dor da ausência, da saudade. Que todos nós sejamos amparados nessa caminhada. E neste momento, todos unidos nesse pensamento, nessa vibração de amor, de união, de consolo, a espiritualidade amiga que aqui se encontra já há algum tempo, derrama os fluidos benéficos do passe. Cada um de nós sabe das nossas necessidades, sabe das dores, sabe o que precisamos. Elevamos o nosso pensamento a Deus com humildade, pedindo com muito amor a força, a coragem, o discernimento para vencermos as nossas limitações, para vencermos e suportarmos as nossas dores. Que nós saibamos que não estamos sós, que Deus, que é amor, que é Pai, que é bondade, jamais abandona seus filhos. Que nós estamos sendo sustentados pelos nossos amores que nos antecederam na espiritualidade, pelo nosso anjo guardião, por Jesus, o nosso amado Mestre, que legou o seu amor através dos seus ensinamentos a todos nós, a toda a humanidade. Que possamos nos sustentar e caminhar nesse amor. E agradecidos por sabermos tudo isso, por aqui estarmos congregados nesse pensamento, nessa comunhão de amor, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana e um feliz retorno aos nossos lares.